Capítulo 1067. Os deuses subsidiários da Segunda Época são verdadeiramente organizações ocultas. Havia o dragão da sabedoria, Erabergen, e há o deus dos mortos, Selinger. Eram todas figuras poderosas que chegaram até ao trono da sequência zero. Claro, não posso ter certeza sobre o dragão da sabedoria. É bem possível. Sim, e há o deus do amanhecer, Bed-Raio, e a deusa da colheita, Omibela. Não posso descartar a possibilidade de que eles tenham vivido muito bem até a quinta época. Eu me pergunto se o deus das criaturas espirituais Tousnar e a deusa do infortúnio Amanises conseguiram escapar da operação de recuperação de autoridade pelo criador da Cidade de Prata no final da Segunda Época. Se eles conseguiram escapar desse destino, que papéis desempenharam na Terceira e Quarta Época? Após um momento de choque, Klein começou a pensar de forma pungente. Pensando na traição dos reis dos anjos na Terceira Época, ele não pôde deixar de satirizar. Você tem que ter cuidado com fogo, roubo e deuses subsidiários. Naquele momento, Audrey, que não sabia muito sobre os verdadeiros nomes ou autoridades dos deuses subsidiários, não demonstrou nenhuma perturbação em suas emoções. Ela agia como diferentes elfas nas memórias de Ciatas e constantemente falava com ela sobre suas experiências e coisas que sabia sobre a Segunda Época. Segundo Ciatas, na história dos elfos não existia o conceito de Primeira Época ou Segunda Época. Nos primeiros anos que ela desconhecia, era caótico, sombrio e louco, e não sobrou nenhum texto sobre essa era. Depois que as raças sobrenaturais obtiveram um certo nível de inteligência e tiveram suas próprias línguas, as criaturas finalmente tiveram algum conhecimento da história. Naquela época, os deuses antigos apareceram um após o outro. O céu, a terra, o mar e o mundo subterrâneo mudaram lentamente da desordem para a ordem. No entanto, além dos deuses antigos tirânicos e loucos, ninguém sabia quantos anos durou esta fase. Ela simplesmente sabia que, há muito, muito tempo atrás, isso era chamado pelas principais raças sobrenaturais de Era da Brotação. Depois da Era da Brotação veio a Era Primitiva do Fogo, na qual os 8 deuses antigos lutaram uns contra os outros em diferentes campos. Isso também foi muito antes do nascimento de Ciatas, então ela só conseguia entender pelos registros históricos élficos que era uma época em que quase humanos lutavam contra não-humanos, resistindo à corrupção e intrusão de diabos e lobos demoníacos. Entre eles, os humanoides eram os gigantes, elfos, sanguíneos, assim como seus escravos. A Era Primitiva do Fogo durou diferentes períodos de tempo de acordo com os diferentes registros. Porém, um ponto comum foi que durou menos de 1000 anos, pois a essência dos deuses antigos era a loucura, a tirania, a crueldade e a frieza. Muitas vezes eram movidos pelo instinto. Depois que a ancestral dos sanguíneos Lilith, o rei mutante Kivastir e o lobo demoníaco da aniquilação Flégria morreram durante a traição, a Era Primitiva do Fogo terminou e a guerra estourou no mundo, e não parou por séculos. Devido ao fato de os gigantes e dragões serem relativamente fortes neste período de tempo, era conhecida como a Era Dupla. No momento em que as 5 raças formaram um novo equilíbrio de poderes, o continente norte, o continente sul, o continente leste e os 5 mares recuperaram algum nível de paz. Foi nessa época que Ciatas nasceu e cresceu até entrar nas viagens de Groselli. Na história que ela descreveu, houve 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, provou a existência do continente oeste, local onde ficava a corte do rei gigante. Segundo, após a Era da Brotação, as raças sobrenaturais tiveram seu próprio tipo de civilização. Elas não eram completamente irracionais como seus descendentes acreditavam que fossem.
É claro que a inclinação para a tirania, a crueldade, a frieza e o massacre ainda existia, como se todos estivessem num meio estado de perda de controle. Foi somente após a Era Dupla que a nova geração de elfos e gigantes ganhou algum nível de racionalidade. Eles tinham sentimentos como Ciatas e Groselli. O continente leste parece ser a terra abandonada dos deuses. Foi abandonada durante o cataclismo? Pensamentos semelhantes surgiram nas mentes de Klein, Leonard e Audrey. Eles estavam muito interessados nisso, mas era uma pena que Ciatas sempre tivesse vivido na corte do rei dos elfos. Suas incursões ocasionais no exterior limitavam-se a desfiles no mar. Ela nunca tinha estado no continente oeste e não tinha o conhecimento necessário. Sob a influência de Audrey, o sonho de Ciatas começou a mostrar as tradições e a linguagem dos elfos. De acordo com as lendas de que a serva da rainha tinha ouvido falar, o idioma élfico foi criado pelo rei na Era da Brotação. Cada palavra foi produzida com o nascimento de um elfo de primeira geração. O número de palavras élficas significava o número de elfos da primeira geração. No entanto, as tradições dos elfos não eram muito unificadas. Dependiam muito do ambiente ao seu redor. Os elfos nas florestas e no mar eram, sem dúvida, diferentes em todos os tipos de costumes. O que eles tinham em comum era que acreditavam no rei, que era um deus antigo, e em sua rainha. Eles gostavam de fazer comida com o sangue de suas presas. Muitos deles tinham métodos culinários como assar. Até mesmo os elfos do mar costumavam ir aos recifes para uma festa na fogueira. Eles estavam próximos da natureza e sabiam usar todos os tipos de temperos. Idolatravam os fortes e tinham orgulho de agir rapidamente antes de pensar. Com mitos e realidade misturados, é difícil dizer o que é real e o que é falso. Suas tradições destruíram minhas teorias anteriores. Klein ouviu com uma expressão estoica enquanto analisava rapidamente cada palavra que Ciatas dizia. Depois de descobrir os assuntos relevantes, Audrey enfatizou a palavra-chave continente leste e fez o sonho de Ciatas mudar. Refletia algumas de suas memórias subconscientes. O palácio de coral apareceu diante de Klein e companhia novamente. Ciatas seguiu atrás da rainha da calamidade Corrien e caminhou até uma janela de cristal. Ela olhou para o vestido requintado e complicado da rainha e deu uma olhada rápida na divindade que controlava as calamidades. Ela perguntou curiosamente: Sua Alteza, você está olhando para o oeste? Para os elfos, desde que não sentissem a pressão da violência, eles fariam perguntas na hora. Por que você acha isso? Corrien não se virou quando perguntou com uma expressão indiferente. Acabei de saber de uma lenda de que nossos elfos se originaram do continente leste, respondeu Ciatas. Vossa Alteza, o continente leste realmente existe? Foi realmente lá que nasceram os elfos da primeira geração? Os lábios de Corrien se curvaram levemente quando ela disse com uma voz levemente etérea: o continente leste pode existir, mas também pode não existir. Cada raça precisa dar a si mesma uma origem ilustre, um lar para a mente. Ciatas, onde é sua casa para você? Minha casa? Ciatas repetiu a pergunta enquanto respondia inexpressivamente: é onde estão Sua Majestade e Sua Alteza. É este palácio que pode levar à floresta onde meus pais moram. Ao dizer isso, as emoções de Ciatas gradualmente se tornaram pesadas, perdidas e melancólicas. Era óbvio que ela foi influenciada pelas memórias correspondentes do seu subconsciente. Ela havia participado das viagens de Groselli e esteve longe de casa por 2 a 3 mil anos. Portanto, para elfos como você, o continente leste não existe, mas para alguns elfos, definitivamente existe. A rainha da calamidade Corrien deu calmamente sua resposta final. Ciatas não perguntou mais nada.
porque de repente lembrou que a rainha não era uma elfa de primeira geração. Tal resposta deixou Klein cada vez mais confuso e intrigado. Felizmente, da segunda à quinta época, o continente leste teve presença zero, por isso não tinha nenhum segredo importante relacionado a ele. Ele estava apenas tentando descobrir mais sobre isso e não tinha muitas esperanças. Depois de encerrar a orientação do subconsciente de Ciatas e como já era quase meio-dia, sem nenhum outro sonho próximo em que pudessem saltar, Audrey saiu com Klein e Leonard, e eles apareceram no quarto de Mobete e Ciatas. Olhando para o Visconde da quarta época, cujo corpo havia sido fortemente abraçado pela elfa, a expressão de Audrey de repente ficou gentil quando ela disse com uma risada: "Eles parecem estar indo muito bem." Não, é assustador ter uma esposa tão violenta, direta e imaginativa que ousa agir. Só uma pessoa como Mobete gostaria de estar com ela. Leonard, que não tinha o talento de um poeta, mas tinha as inclinações liberais de um poeta, balançou a cabeça enquanto mantinha as mãos nos bolsos. Nesse ponto, ele murmurou pensativo: "Pelo contrário, é verdade que um ladrão experiente precisa de uma mulher como Ciatas para controlá-lo." Eu me pergunto que tipo de membros do sexo oposto os outros membros da família do velho gostam. Eles não precisam da nossa inveja ou objeções. É assim que eles vivem juntos. O imperador Roselles certa vez escreveu um poema, dizendo: "Por meu amor sacrificarei minha vida." Enquanto Klein ouvia a discussão, ele abriu a boca e fechou-a novamente. Ele não lhes contou que Ciatas e Mobete haviam realmente morrido. Foi somente quando morreram que eles realmente sentiram amor um pelo outro. Os que viviam no livro eram apenas cópias criadas pelo mundo dos livros. Após sair da casa do casal, o trio dirigiu-se à ferraria de Groselle. Ao longo do caminho, quando passaram por uma rua, Klein viu Frunziar, que era conhecido como filósofo, e Audrey reconheceu que ele era de Loen à primeira vista. "Esse é o soldado de 100 anos atrás?" Audrey diminuiu o ritmo e perguntou. Klein relembrou a saudade de Frunziar por sua cidade natal e as cinzas que ele colocou no cemitério de Bäcklund. Ele ficou em silêncio por 2 segundos antes de assentir gentilmente. "Sim, o Senhor Mundo está se sentindo um pouco emocionado. Ele é como um rio calmo na superfície, com muitas correntes subterrâneas e redemoinhos embaixo." Audrey assentiu indiscernivelmente e perguntou: "Podemos entrar no sonho dele? Quero obter a fórmula da poção do juiz e do paladino da disciplina." "Sem problemas," respondeu Klein enquanto olhava para Leonard. Leonard continuou com as mãos nos bolsos, mas seus olhos escurecerão instantaneamente. Sentado no banco, Frunziar adormeceu. Logo depois disso, 3 pessoas apareceram em seu sonho. Esta era uma cidade movimentada com edifícios feitos de madeira. Os pedestres que iam e vinham eram em sua maioria loeneses. Frunziar, de cabelos pretos e olhos azuis, estava do lado de fora de uma casa enquanto olhava para dentro, sem ousar se aproximar. Somente quando uma mulher usando um vestido longo e velho saiu de dentro, ele avançou com entusiasmo e tentou abraçá-la. Seu abraço passou pela mulher sem que eles fizessem contato algum. Frunziar ficou enraizado no chão enquanto gritava inexpressivamente: "Mãe!" Audrey, que queria guiar o sonho, assistiu silenciosamente à cena. Então, olhou em volta e descobriu o relógio icônico. Bäcklund. Audrey franziu os lábios e virou a cabeça. Ela olhou para Klein e perguntou: "Eles não podem deixar o mundo dos livros?" "Foi há muito tempo. Se partirem, envelhecerão, morrerão ou até serão reduzidos a pó." A voz de Klein era como um rio sereno. "Entreguei um dos itens de Frunziar para Bäcklund." "Isto.
Como espectadora, Audrey sentiu agudamente a realidade cruel por trás dessas palavras. Ela não pôde deixar de levantar a cabeça e sair do sonho, olhando para o local onde Mobete e Ciatas estavam. Leonard queria perguntar o que era, mas depois de olhar em volta manteve o silêncio. Depois disso, Audrey guiou seriamente seu sonho. Além de obter 2 fórmulas de poções, ela fez Frunziar voltar para casa e viver feliz com seus pais, irmãos e irmãs. Foi um sonho lindo. Depois de deixar Frunziar, Klein, Leonard e Audrey viram rapidamente a casa de Groselli. Esta foi a última parada de sua exploração. Depois de obter informações do subconsciente de Groselli, entrariam no mar do subconsciente coletivo do mundo do livro e procurariam os segredos que poderiam existir neste livro. Ponto.